Opa, vamos revisar um pouco a respeito da flor? Lembra para que ela serve numa planta? Lembra dos componentes básicos de uma flor? Vem comigo, Botânica, revisando agora. E aí, fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na Veia, um canal de apoio aos seus estudos, e aqui a gente vai revisando o conteúdo, respondendo questões, tirando algumas dúvidas dos nossos alunos, com o objetivo único, tá, gente? Com esse canal gratuito, te apoiar nos teus estudos, tá certo? Então a gente quer que você consiga conquistar os seus objetivos, que agora também são os nossos objetivos, a sua aprovação, tá bom? Hoje a nossa aula, gente, é uma aula sobre botânica. Especificamente vamos falar um pouco agora sobre a flor, estrutura de uma flor, tá certo? A flor típica, tá, gente, que é essa flor que a gente fez um esqueminha aqui, para a gente identificar quais são as partes dessa flor. Ela é uma flor que só acontece em angiospermas, tá? Vamos colocar aqui para vocês, ó. Então esse tipo de flor, que é a flor que a gente costuma chamar de uma flor atraente, ó. Deixa eu botar aqui para vocês. Essa flor típica é uma flor atraente e ela é uma flor monóclina. Olha os termos que eu estou colocando aqui no quadro para vocês, ó. A flor atraente, gente, eu costumo dizer para os meus alunos, ó, que uma flor atraente, ela é uma estrutura, né, que lembra, no caso, uma pessoa atraente. É igual uma pessoa atraente, né? Flor atraente seria igual uma pessoa atraente, né? Então, quando você olha para uma pessoa, vê aquela pessoa bonita, então aquela pessoa atrai pelo visual, né? Então, bate aqui para a ideia da flor atraente, ó, gente. Uma flor atraente é uma flor bonita. Ela chama a atenção pelo visual. Só lembrando, tá, gente, que a flor não precisa ser atraente para a gente. Ela tem que ser atraente, né, para o seu agente polinizador. Então, ela tem que ser atrativa visualmente para o animal que ela está atraindo ali visualmente, tá certo? Então, agente polinizador, que pode ser um inseto, pode ser uma ave, pode até ser um morcego. Então, essa flor tem que ter capacidade de atrair um animal. Então, ela é bonita, ela é cheirosa, atrai pelo cheiro, e ela é gostosa. Então, uma pessoa que é bonita, cheirosa e gostosa é uma pessoa atraente. Então, a flor atraente, ela segue esse mesmo padrão. Bonita, cheirosa e gostosa. Detalhe, pessoal. O que é uma flor bonita? Uma flor bonita é uma flor que tem pétalas e sépalas. É uma flor que tem perianto vistoso. Perianto é formado por essas estruturas aqui, ó, gente. Isso aqui seria a pétala de uma flor, ó. O conjunto de pétalas, se liga aqui, ó. O conjunto de pétalas é a corola da flor. Então, a pétala faz a flor ser bonita, faz ela ser atraente. Pétala normalmente é colorida, chama atenção visual. Então, se a flor tem pétalas, normalmente ela vai ser uma flor atraente, tá? Não somente as pétalas, tá, gente? Aqui a gente tem também, ó, a sépala, e o conjunto de sépalas forma o cálice. Deixa eu botar aqui para vocês, ó. O conjunto é o cálice da flor. Então, uma flor atraente, gente, é uma flor bonita, como eu falei aqui para vocês, ela tem pétalas e sépalas. A soma, tá, gente? O conjunto de pétala mais a sépala forma o que a gente chama de perianto. Então, quando você ouvir falar, olha, essa flor é uma flor periantada. Flor periantada é flor que tem perianto. Se ela tem perianto, ela tem pétalas e sépalas, ela tem corola e ela tem cálice. Esses são dois verticilos florais que têm função tanto de atração de agentes polinizadores, como tem função também de proteção dos elementos de reprodução da flor. Lembrando a vocês, tá, gente, que a flor é um órgão de reprodução dos vegetais. As angiospermas reproduzem utilizando a flor, tá certo? Então a flor é o órgão reprodutor da planta. Pétalas e sépalas têm o papel de proteger esses elementos reprodutores que estão presentes aqui nessa flor.
Gente, só mais um detalhe, ó. A flor cheirosa, aqui não deu para representar a ideia, mas uma flor cheirosa seria uma flor que tem glândulas odoríferas. Normalmente as flores elas têm esse papel, né, de exalar um odor, muitas vezes agradável a gente também, mas ela não precisa ter um cheiro bom pra gente, tá? As flores, elas são cheirosas e tem que ser cheirosas para atrair pelo cheiro o seu agente polinizador vivo, que é um animal, tá certo? Então, a flor cheirosa possui glândulas odoríferas. A flor gostosa, tá, gente? Ela vai produzir alguma substância que vai servir de alimento para o agente polinizador vivo. Seja o néctar, seja o pólen. Mas a flor gostosa vai produzir alimento para o agente polinizador. Gente, o agente polinizador vai na flor atrás de comida, gente. Atrás de alimento. Então, a flor atraente, ela vai ter a capacidade de atrair esse agente polinizador e muitas vezes pela oferta de alimento. Os polinizadores normalmente se alimentam ou de pólen ou de néctar. Então a flor atraente vai ter que ter essa capacidade de produzir essa substância a ponto de ter essa capacidade de atração do agente polinizador. É isso que vai torná-la atraente. Então, só repetindo, tá, gente? Uma flor atraente, ela é bonita porque ela tem pétalas e sépalas, ela tem perianto vistoso e esse perianto tem o papel de atração visual. A flor atraente, ela é cheirosa porque ela tem glândulas odoríferas, produz odor, muitas vezes até agradável para a gente também. E a flor atraente, ela é gostosa porque ela produz néctar, produz pólen, isso aí vai ser atrativo de alimento para o agente polinizador vivo, tá? Nesse caso aqui, tá, gente, essa florzinha que a gente está representando para vocês, que é uma flor típica, ela vai ser também monóclina, ó. O que isso significa quando eu digo que a flor é monóclina? Isso quer dizer que essa flor ela é hermafrodita. Isso quer dizer, tá, gente, que essa flor vai ter tanto a parte masculina como vai ter a parte feminina em sua estrutura. Aqui, ó, eu tentei representar a estrutura do pistilo, também chamado de carpelo. Esse pistilo ou carpelo, gente, representa pra gente aqui a parte feminina da flor. Esse pistilo ou carpelo, tá, gente, o conjunto deles é o que a gente chama de gineceu. Então, o gineceu é a parte feminina da flor. É isso que lembra uma garrafinha aqui no meio, ó. Nesse gineceu, tá, gente, nesse pistilo ou carpelo, a gente vai encontrar o estigma, que é essa parte que lembra a boquinha da garrafa aqui, o estilete, né, que seria o gargalo da garrafa, e o ovário, que é essa parte aqui de baixo, dentro do qual está o óvulo. Só lembrando, tá, gente, que esse ovário, após a fecundação, ele vai desenvolver formando fruto. E o óvulo, que está dentro do ovário, quando ele for fecundado, ele vai dar origem à semente. Então, o fruto e a semente vêm dessa parte mais inferior aqui do pistilo ou carpelo, que é a parte feminina da flor. Tá certo? Aqui nessa flor, gente, a gente também tem a parte masculina, ó, que é o estame. Tá aqui o símbolozinho de masculino, ó. E o conjunto de estames, ó, é o que a gente costuma chamar de androceu. Gente, aqui, eu sei que ficou meio apertadinho aí, vou vir para cá para você enxergar melhor, tá? Eu sei que ficou meio apertadinho aqui, mas aqui a gente tem a representação dos 4 verticilos florais. Uma flor completa, ela tem 4 verticilos florais, ó. 2 deles são reprodutores, ó. O gineceu, que é a parte feminina, o androceu, que é a parte masculina. E 2 verticilos relacionados à atração de agentes polinizadores e também à proteção dos elementos de reprodução. Um detalhe interessante, tá, pessoal? É o seguinte, ó, se a planta não tem pétala, se a flor não tem pétala, não tem sépala, a gente pode dizer que muitas vezes a flor vai ser uma flor aperentada. Normalmente, flores aperentadas são flores polinizadas pelo vento, tá certo? A polinização pelo vento, pessoal, também favorece que também termina exigindo, né, uma superprodução de pólen para essa flor, né? Se liga aqui também nesse outro detalhe, ó. Segure. Dá pra ir.
Essa parte mais dilatada aqui, ó, perto dos elementos formadores da flor, corresponde ao receptáculo floral. E esse talo que liga a flor ao caule é o pedúnculo, também chamado de pedicelo. Esses são os componentes formadores de uma flor. Tá? O pedúnculo ele liga a flor ao caule, tá? Como eu estava falando para vocês, tá, gente? A flor é um elemento de reprodução. Na prova do Enem, recentemente, né, a questão exigiu característica de uma flor polinizada pelo vento. Então, flor polinizada pelo vento, gente, normalmente ela não é atraente. Então, ela não é bonita, não é cheirosa, não é gostosa. Já é característica de flor polinizada pelo vento, tá? Não tem pétalas e sépalas, não produz odor e não tem comida ali disponível. Então, não atrai agente polinizador. Polinização pelo vento é chamada de polinização anemófila. Como eu falei para vocês, flores polinizadas pelo vento normalmente tem superprodução de pólen. Tem também, normalmente, ó, estigmas mais largos para favorecer essa fecundação, fazer com que ela aconteça mais facilmente, tá certo? Então, flor polinizada pelo vento é flor não atraente, não tem atrativos para animais. Essa flor que é uma flor atraente, bonita, cheirosa e gostosa, ela pode ser polinizada por insetos. Quando a polinização for por insetos, a gente chama de polinização entomófila. Ela pode ser polinizada por aves, ornitófila. E a polinização por morcegos, que é quiropterófila. Os morcegos são quirópteros, tá, gente? A parte da biologia que estuda os insetos é a entomologia. A parte que estuda as aves é a ornitologia. E os morcegos, né, são quirópteros, então por isso que a polinização recebe esse nome, né? Entomófila, ornitófila, quiropterófila. Esses são os três tipos de polinização mais comuns que acontecem por animais, tá? Detalhe, gente, já tinha citado para vocês que plantas podem também ser polinizadas pelo vento. Lembre-se, se a planta for polinizada pelo vento, o grão de pólen ele tem que ter expansões aladas, sacos aéreos, tá? Plantas polinizadas por animais não vão ter o grão de pólen contendo esses sacos aéreos, tá? O grão de pólen normalmente vai ter estrutura de aderência para aderir nesse agente polinizador vivo, tá certo? Gente, como eu tinha falado para vocês, né? A flor é o elemento de reprodução das plantas. A flor ela tem estratégias presentes em sua estrutura para que aconteça a reprodução. A maioria das angiospermas tem flor desse tipo, ó, atraente e hermafrodita. Mas é muito importante que eu lembre para vocês também que, apesar da maioria das angiospermas ter flor hermafrodita, a maioria das vezes elas não fazem autopolinização. A maioria das angiospermas faz polinização cruzada, porque a maioria das plantas apresenta, né, no caso, algum mecanismo que impede ou dificulta a autopolinização, como a heterostilia, uma ercogamia, como uma dioicia, uma dicogamia, até mesmo a autoincompatibilidade genética dos gametas. Isso é um assunto para uma próxima aula que a gente vai ter mais adiante, tá certo? Pois bem, pessoal, essa foi a nossa aula sobre flor atraente, a flor típica, aquela flor que acontece em angiospermas. Espero que vocês tenham gostado, tá certo? Me sigam nas redes sociais, @gianbrito. Gostou? Compartilhe os nossos vídeos, clica no sininho para receber notificações. Estamos lançando aqui sempre resuminhos para vocês de conteúdo, assunto, né? Conteúdo de biologia, dias de terça e dia de quinta, tá certo? Grande abraço para vocês, vamos juntos estudando. Eu vou ser até a sua aprovação.